E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, professor de Biologia, e hoje na nossa aula de Genética 1 a gente revisa alguns conceitos importantes que vão servir para todo o trabalho da genética, beleza? Vamos lá então, primeiro a gente começa revisando o conceito de genes. O que são os genes? Eu poderia dizer que genes são os segmentos de DNA que vão atuar na determinação de uma determinada característica, vão atuar na produção de uma proteína. Essa característica eu poderia também chamar de fenótipo. Então, essa palavra vai ser muito importante durante os nossos trabalhos de genética. Então, um gene atua na determinação de uma característica ou de um fenótipo. O que seria isso? Um gene é um segmento que permite a produção de uma determinada proteína. Muito bem, os genes possuem as suas variações. As variações de um mesmo gene nós chamamos de alelos ou formas alélicas. Como é que surgem variações diferentes de um mesmo gene? Através das mutações. E aí o ambiente vai selecionar quais são as variações que permitem as melhores adaptações para a sobrevivência do indivíduo. Muito bem, então, por exemplo, o gene A, ele aparece na sua forma alélica azão, na sua forma alélica azinho. Então, dois alelos de um mesmo gene. O gene I, por exemplo, IA, IB, Izinho, três formas alélicas. Não necessariamente um gene tem que ter duas formas alélicas somente. Ele pode ter três, quatro, várias formas alélicas. Quando ele tiver mais do que duas, a gente chama de alelos múltiplos. Tudo bem? Nos gametas, quantos alelos de cada gene vão aparecer? Sempre nos gametas, um alelo de cada gene. Um alelo de cada gene. Por quê? No gameta, lembra que para formar o gameta, o nome da divisão é a meiose. A meiose separa os cromossomos homólogos e em cada cromossomo homólogo tem um alelo de cada gene que estamos estudando. Muito bem, então os gametas apresentam apenas uma ploidia, certo? Nos indivíduos, nós vamos encontrar dois alelos de cada gene. Então, eu vou encontrar dois alelos do A, dois alelos do B, dois alelos do C e assim sucessivamente. Isso acontece porque os indivíduos são formados por fecundação, então eles vão apresentar duas ploidias. Um alelo foi trazido pelo espermatozoide, no caso dos animais, e o outro alelo foi trazido pelo óvulo, no caso dos animais. Muito bem, como é que esses alelos se arranjam nos indivíduos? Os indivíduos podem ter alelos iguais, então eles seriam denominados homozigotos. Veja, azão, azão, duas cópias do mesmo alelo, azinho, azinho, duas cópias do mesmo alelo, IA, IA, alelos iguais. Se os indivíduos apresentarem alelos diferentes, eles são denominados heterozigotos. Então, um alelo do gene A seria o azão, o outro alelo o azinho, um alelo do gene I seria o IA, o outro alelo seria o Izinho, então ele tem alelos diferentes. Essa combinação de alelos no indivíduo nós chamamos de genótipo. Então, vamos lá, galera. Genótipo, a combinação dos alelos no indivíduo. Para que esses alelos se manifestem, eu preciso desta combinação. Essa manifestação dos alelos na determinação de uma característica, eu vou chamar de fenótipo. É muito importante o ambiente também. O ambiente exerce uma influência muito grande na determinação desse fenótipo, certo? Muito bem. Com relação à dominância completa, incompleta ou codominância de um alelo sobre o outro. Quando houver dominância completa de um alelo sobre o outro, isso significa que o alelo que é dominante aparecendo numa forma só ou nas duas formas, né, vai aparecer duas vezes o mesmo alelo, ele vai exercer a sua característica. Quando o alelo for recessivo, ele só vai expressar a sua característica se aparecer em dose dupla. Então, o recessivo, ele não manifesta a sua característica na presença do alelo dominante. Então, o indivíduo heterozigoto, por exemplo, que tem dominância completa, vai expressar a característica determinada pelo alelo azão e não a do azinho. Para que o azinho consiga expressar a sua característica, ele precisa aparecer em dose dupla, certo? Existe aquele caso também de dominância incompleta. Quando que eu tenho essa característica? Quando o indivíduo heterozigótico, que apresenta então os alelos diferentes, apresentar uma característica intermediária.
Não é a característica determinada pelo alelo dominante, não é a do recessivo, é uma característica intermediária. E existe ainda o caso da codominância, quando o indivíduo apresenta alelos diferentes, então IA e B, a característica que ele vai expressar é, na verdade, a característica determinada pelo alelo IA e também do alelo IB, ou seja, ele vai apresentar dois fenótipos ao mesmo tempo. O exemplo famoso aqui é o sangue do tipo AB. O indivíduo carrega alelo IA e alelo IB e, portanto, ele vai produzir as duas proteínas, a proteína A e a proteína B. Então, duas características ao mesmo tempo, certo? Muito bem. Outro conceito extremamente importante. Esses genes estão ligados em quais tipos de cromossomos? Nós temos dois tipos de cromossomos, os cromossomos denominados autossômicos e os cromossomos denominados sexuais. O que seriam os cromossomos autossômicos e o que seriam os cromossomos sexuais? Vamos pegar o exemplo dos humanos, onde o número diploide da célula somática seria igual a 46 cromossomos. Quantos e quais são esses cromossomos que apresentamos? Então, os humanos apresentam 44 cromossomos autossômicos, tanto no homem quanto na mulher eles vão aparecer nessa quantidade. E apresentam 2 cromossomos sexuais. No caso dos humanos, a determinação sexual é garantida pela combinação dos cromossomos X e Y. Então, a determinação do sexo depende desta combinação. Como seria isso? O sexo feminino teria 2 cromossomos X, o sexo masculino 1 cromossomo X e 1 cromossomo Y. Então, os cromossomos sexuais atuariam na determinação do sexo. É lógico que também tem outros genes nos cromossomos sexuais, mas primordialmente a gente faz essa referência, certo? Então, no caso de um humano do sexo masculino, ele tem 44 autossômicos e mais um X e um Y. Quando ele for produzir os gametas, lembra? Nós vamos separar as ploidias. Então, o gameta, o espermatozoide do homem, apresentaria 22 autossomos mais um cromossomo X ou 22 autossomos mais um cromossomo Y. Na mulher, como seria isso? 44 autossomos e 2 doses do cromossomo X. Então, quando ela for produzir os seus óvulos, lembra, o gameta é sempre N, os óvulos teriam 22 autossomos e mais um X. Portanto, a mulher produz um tipo de gameta e o homem produz 2 tipos de gametas. Outro conceito importante na genética, os heredogramas. A gente usa os heredogramas para representar uma família com os cruzamentos e os seus descendentes. Então, o símbolo quadradinho representa o sexo masculino. O símbolo bolinha representa o sexo feminino. Quando eu quero representar um cruzamento, eu ligo os dois símbolos, o quadradinho com a bolinha. Um tracinho só significa que esses indivíduos estão em cruzamento e eles não são parentes próximos. Quando eu tenho 2 tracinhos entre os símbolos, eu tenho um cruzamento consanguíneo, parentes muito próximos. Se eu quero representar a descendência, eu ligo esse cruzamento numa linha abaixo dessa e eu coloco os descendentes. Nesse caso, 2 descendentes do sexo feminino. Esta é a primeira geração, esta é a segunda geração. Tudo bem? Cuidado com as numerações na genealogia, galera. Então, esse é o número 1, esse é o número 2 da primeira geração. Esse é o número 1, esse é o número 2 da segunda geração. Então, é importante determinar qual geração e qual é o indivíduo. Bom, uma outra característica importante, quando os símbolos aparecem preenchidos. Símbolos preenchidos apresentam um traço genético em destaque, que eu quero marcar para eu fazer esse estudo. Então, poderia ser, por exemplo, uma anomalia, certo? Mas não necessariamente tem que ser uma anomalia. A gente fala um traço genético marcante, símbolos preenchidos. Os não preenchidos não apresentam esse traço marcante. E por último, não menos importante, probabilidade na genética. Vai ser muito trabalhado probabilidade na genética. Probabilidade significa a chance de um determinado evento acontecer. Qual é a lógica, então, para a gente trabalhar com probabilidade? Eu pego o evento que eu desejo que aconteça sobre o total de eventos. O total de eventos seria o desejado e o não desejado. Então, qual é a chance de nascer um descendente do sexo masculino? Existem 2 sexos, o masculino e o feminino, então a metade da chance para o masculino, a metade da chance para o feminino. Então, probabilidade eu preciso calcular por evento.
por evento, tá certo? Então vamos lá, um casal vai ter um filho e qual é a chance desse filho apresentar determinada característica? Por gestação, eu tenho cálculo de probabilidade, tá certo? É isso aí, galera. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.